Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos juntos mais uma vez no primeiro dia da semana, te agradecer, te honrar e te glorificar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós. Continua nos abençoando com a tua presença, com a tua vida, nos capacitando a ser servos fiéis e prudentes. Senhor, nós amamos o Senhor, amamos a sua presença. Sem ti nós nada somos, nada podemos. Tudo vem por meio de ti e para ti. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã. Obrigado por cada criança, cada jovem, adolescente, os casais. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Essas últimas semanas nós viajamos, mais o Miguel, e visitando e tendo comunhão com as igrejas. Na semana retrasada, mais alguns irmãos, nós fomos para Araguari. Ontem estávamos em Tupaciguara. E graças ao Senhor, na comunhão que tivemos com os irmãos, encorajamos os irmãos a amar a Deus, a amar a palavra de Deus. E colocamos, diante da comunhão que tivemos com os irmãos de serviço, irmãs de serviço, que servem, conforme a necessidade, incentivamos os irmãos a pregar o Evangelho. Nós, muito tempo, temos nos voltado, que é importante e é essencial para o nosso crescimento de vida interior, para que nós possamos conhecer mais a Deus, conhecer mais a vontade de Deus, e podemos compartilhar com os irmãos que a nossa visão, ela tem de ser governante na vida de cada um de nós. Paulo, em Atos 26:18, ele falou que ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E esta visão governou a vida de Paulo desde Atos 9, quando o Senhor apareceu para Paulo e chamou Paulo para servir na obra de Deus. E hoje nós também, cada irmão e irmã, ganhamos essa visão. E essa visão, não custa lembrar, irmãos, o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja, o mistério da igreja é Deus manifestado em cada um de nós, é Deus expresso, é Deus testemunhado por meio de nós. E falamos também para os irmãos que nós vamos tirar aquele conceito que a igreja é um local de reunião. Onde você vai? Eu vou para a igreja. Irmão, você não vai para a igreja, você é a igreja. Aonde você está, aonde nós estamos, nós somos a igreja. O que a igreja é? É o testemunho de Jesus Cristo. Então nós somos o testemunho de Jesus Cristo. Aonde? Agora no local de reunião. Nós vamos para o local de reunião. Nós não vamos para a igreja. Nós somos o testemunho de Deus aqui e agora. Quando você está na sua casa, você é o testemunho de Deus na sua casa. Quando você está no seu trabalho, você é o testemunho de Deus no seu trabalho. Você está na escola, na faculdade, onde você estiver, você é o testemunho do Senhor. Enquanto o pessoal veio começar a gente conversar sobre a terraplanagem, então aqui é a igreja. Nós falamos, aqui é o testemunho da igreja. Nós somos cristãos, nós somos nascidos de Deus, nós somos gerados de Deus. Tá certo? E já convidamos eles para reunião de evangelho no próximo domingo. Temos o WhatsApp, vamos mandar o convite.
para que eles possam ver o que é a igreja, o que é o testemunho de Deus. Então, incentivei os irmãos, né, na comunhão com os irmãos, né, por exemplo, o Alto Paciguara tem 30 irmãos. Eu falei, irmãos, vamos fazer um desafio para o Senhor. Senhor, nós queremos crescer neste ano 10%. 10% de 33 irmãos. Não é isso? Vamos orar, né, por essas pessoas. O seu parente que ainda não conhece o Senhor, o seu amigo, o seu vizinho, tá certo? Seu colega de trabalho. Comece a orar para o Senhor abrir o coração deles, para que o seu testemunho possa alcançar eles. Tá certo? Eles vão fazer uma festa do amor, convida as pessoas, né? E comece a orar um por um, para que o Senhor possa, né, crescer em vida e também em números, né? Nós somos o testemunho de Deus, graças ao Senhor. Então, por isso nós precisamos, irmãos, né, conhecer o coração de Deus, conhecer a vontade de Deus. E hoje, justamente, eu estava lendo a minha porção na Bíblia e estava lendo os evangelhos e estava terminando Lucas. E aí depois eu não li João, comecei Atos, porque Lucas é a continuação, Atos é a continuação de Lucas. E nós vamos ver isso hoje, que é algo muito importante para a nossa vida espiritual, para o viver da igreja, para o nosso viver com Deus, individualmente, como a família de Deus, como a casa de Deus. Lucas capítulo 24, né, é o último capítulo de Lucas, começa assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando as aromas que havia preparado, e encontraram uma pedra removida no sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha, no primeiro dia da semana, o Senhor tinha falado para os discípulos que iria morrer, ia ser morto, ia ser crucificado, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. E naquele domingo as irmãs foram visitar o túmulo, foram levar aromas para o Senhor. Mas a pedra estava removida. Irmãos, é um símbolo maravilhoso. Quando nós, com um grupo de irmãos, fomos para Israel, nós fomos lá no túmulo e tem escrito: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Irmãos, o Senhor não está morto. Nós damos esse testemunho do corpo e do sangue do Senhor. Nós fazemos isto em memória do Senhor, semana após semana, até aquele dia onde nós encontraremos o Senhor face a face. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo hoje aqui, está vivo dentro de cada um dos irmãos, porque Ele ressuscitou. A pedra foi removida, irmãos. Muitas vezes na nossa experiência,
O inimigo joga uma pedra para nos tampar, para nos sufocar, para nos matar, para nos roubar a alegria, o desfrute da presença de Deus, da comunhão de Deus, da comunhão com a palavra. Nos desanima, nos enfraquece. Mas, irmãos, lembra, a pedra foi retirada, o túmulo foi aberto. Se você está preso em alguma coisa, peça para o Senhor: Senhor, abre essa pedra, abre o túmulo. Você ressuscitou, e eu ressuscitei com o Senhor, quando eu criei no Senhor, eu criei na sua morte e na sua ressurreição. Eu não estou mais no túmulo, eu ressuscitei, eu sou membro do corpo de Cristo, e o membro do corpo de Cristo é um membro que é vivo, porque tem a vida de Deus, tem a vida eterna, tem a vida indestrutível, tem a vida que vence todas as coisas, e a principal, vence a morte. Como o irmão leu, nós oramos em Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, mas Ele nos salvou, pela graça. E isso não é dom nosso, é pela fé, é dom de Deus. E é pela graça que somos os salvos. Então, irmão, você não está morto, você está vivo. Fala para o irmão do lado: você não está morto, você está vivo. O inimigo sempre quer nos enganar no nosso dia a dia. Você não serve, você não consegue ler a Bíblia direito, né? Você não consegue amar os irmãos, você não consegue cuidar dos irmãos, você não consegue cuidar dos seus filhos, dos seus netos, do seu marido, da sua esposa. Isso é mentira, irmãos. Nós temos a vida que ressuscitou. Nós temos de ver, como aqui ele falou, ele não está morto, ele vive. O seu Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Esse é o meu Deus, esse é o Deus de cada um de nós. Irmãos, não vamos nos deixar de ser enganado pelo inimigo. Muitas vezes ele aproveita a oportunidade, pelas dificuldades que estamos passando, pelas tribulações, pelos sofrimentos que nós passamos. Mas lembre, Ele está vivo. Eu posso estar vivo, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio nesse Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele abriu o túmulo. Louvado seja, Ele saiu porque Ele é ressurreto. E hoje, no nosso viver, nós podemos viver de duas maneiras, irmãos. Nós podemos viver no velho homem, porque ainda temos a nossa natureza caída, ou nós podemos viver no novo homem. Esse novo homem é um novo homem em ressurreição, é criado segundo a imagem de Deus. Esse novo homem satisfaz a Deus, esse novo homem alegra a Deus, esse novo homem nos faz viver segundo o coração de Deus. Louvado seja o Senhor. No versículo 6 ele fala: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos preveni, estando ainda na Galileia. Olha só, o Senhor falou: lembrai-vos. Eu avisei para vocês, eu iria morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Irmão, nós temos de crer na palavra de Deus. Nós temos de crer
que o Senhor ressuscitou, e Ele é vivo. Hoje é um homem na glória, e a sua vida é para nós. Esse homem é um homem ressurreto, que depois que ele morreu e ressuscitou, ficou aqui 40 dias ensinando o reino de Deus aos discípulos. Depois ele ascendeu aos céus e foi glorificado por Deus e está assentado à direita de Deus. Mas também ele soprou o Espírito para dentro dos discípulos e para dentro de cada um de nós que cremos no Senhor. Louvado seja o Senhor. Lembrai-vos, a Bíblia sempre nos exorta, lembrai-vos, porque é importante. Eu nunca esqueci quando nós estudamos Gênesis, lembra? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou estátua, perdeu a estátua de sal, sem função no corpo de Cristo. É algo morto. Pode ter a imagem perfeitinha da esposa de Ló, mas é morta. Não tem vida, não tem expressão, não tem testemunho. Nós lembramos, mas nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam. Nós temos um alvo, nós temos uma meta, é reinar com o Senhor Jesus Cristo. Como temos isso nos estudos de Apocalipse, nós queremos ser um vencedor. E como os irmãos compartilharam, um vencedor é aquele que vence as pequenas coisas. Não é um super-herói. Não é um que tem muita força, muito poder. O vencedor é aquele que vence as pequenas coisas no seu dia a dia. Louvado seja o Senhor. Versículo 7 fala assim: quanto disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Olha, eles lembraram da palavra de Deus. Está vendo, irmão, como é importante nós darmos valor à palavra de Deus, nós amarmos a palavra de Deus? Talvez você não entenda a palavra, mas um dia o Espírito vai fazer você lembrar. Essa é a promessa do Senhor no Evangelho de João, a promessa do Espírito. Ele nos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. E as coisas que o Senhor nos ensinou está na palavra de Deus. Tudo que eu preciso está aqui. Tudo que a minha família precisa está aqui. Tudo que a igreja precisa está aqui. Tudo que cada irmão e irmã precisa está aqui. E tudo que o mundo precisa também está aqui. Eles precisam crer no Senhor Jesus para tomar posse das promessas de Deus, das bênçãos de Deus. Porque nós sabemos também, tem as promessas, tem as bênçãos de Deus, mas também Deus vai julgar essa terra. Deus vai julgar os incrédulos. E vai ser terrível. Se você ler Apocalipse, aqueles ai, é terrível. É muito sofrimento, é muita dor. Nós queremos ser vencedores. Nós queremos ser as primícias de Deus. Amém? Então, e voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas, os 11 apóstolos e todos os que eles estavam, mais as irmãs Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe parecia como um delírio e não acreditava nelas. Puxa!
As irmãs contaram para os apóstolos. E eles pensaram, será que elas estão com delírio? Eles não acreditaram. Não somente as irmãs falaram que ele não estava lá. O Senhor tinha falado na palavra que ia morrer, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Incredulidade. Irmãos, que o Senhor nos proteja, o Senhor nos guarde e nos livra de ser incrédulos com a palavra de Deus. Por causa da incredulidade, o povo de Israel que saiu do Egito, caíram no deserto. Apenas Josué e Calebe da velha geração entrou na boa terra, entrou no reino, entrou no desfrute da terra prometida, por causa da incredulidade. Vamos ter um minuto de oração. Vamos pedir ao Senhor que tira o nosso coração de incredulidade. Nós somos crente. O que é crente? É que crê. Crê em quê? Em Cristo. Por meio da fé. Amém? Um minuto de oração. Amém. Versículo 12 fala: Pedro, porém, levantando, correu ao sepulcro e abaixando, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou para casa, maravilhado do que havia acontecido. Versículo 13: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Isso equivale a 11 quilômetros. O Senhor tinha falado que ia ressuscitar. Os discípulos foram para Emaús. Para onde você está indo, irmão? Para Emaús? Você está indo para Jerusalém, que é a casa de Deus? Eles foram para Emaús porque eles não creram na palavra de Deus. Para que eu vou ficar lá em Jerusalém? Vai ter perseguição agora. Se mataram Jesus, também nós estamos sujeitos. Eles foram para Emaús. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, que acontecimento que aconteceu lá em Jerusalém, né? Você lembra a procissão? Você lembra da coroa de espinhos? Você lembra a cruz? As pessoas cuspindo, declarando: se é filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo. Você pode curar os outros, você pode salvar os outros, mas não a si mesmo. Estava discutindo tudo o que aconteceu, mas esqueceram daquilo que o Senhor: eu vou ressuscitar, eu não vou morrer. No terceiro, 3 dias, eu vou descer no Hades lá, tá certo? Mas eu vou ressuscitar. Mas aleluia, Deus ama os seus discípulos. Irmãos, Deus nos ama. Você nunca está sozinho. Você pode ir para Emaús.
o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai aproximar. Olha só, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles viveram com o Senhor no seu ministério aqui. Andaram com o Senhor, viram as obras do Senhor. Mas ele estava impedido de reconhecer. Por quê, irmãos? O velho homem não conhece o Senhor, não consegue ver o Senhor. Se você lê a Bíblia no velho homem, na velha tradição, na velha maneira, você não vai ver o Senhor. Por isso que lá em Efésio, Paulo orou pela igreja, colocou de joelho pela igreja de Éfeso, para que o Senhor pudesse dar um espírito de sabedoria e revelação, para que os olhos do seu coração possam ser iluminados e ver o Senhor, e ver a palavra de Deus, e receber a revelação de Deus. Então, irmãos, quando nós lemos a palavra, isso é prático no nosso dia a dia. Podemos ler, como nós fazemos, ler a Bíblia em um ano. Você pode discorrer essa Bíblia lendo, mas algumas vezes no seu dia você precisa separar um tempo, ou 2 versículos, ou 1 versículo, ou um capítulo, não importa. Você tem de parar e ter comunhão com Deus. Senhor, abre os meus olhos. O que o Senhor quis falar aqui? Me revela aquilo que está no teu coração. E Deus vai revelar. Deus vai te iluminar. E quando Deus nos ilumina, o nosso coração se alegra. Puxa, que doce é essa palavra. É a palavra de Deus, é doce, mas porque você recebeu uma revelação de Deus. Deus brilhou esse versículo para você, aquilo trouxe luz para você. Aquela palavra não foi para outro, foi para você, Deus te iluminou. É como você olhar no espelho. Quando você olha no espelho, você vê a sua face. Mas quando você olha a palavra de Deus no novo homem, você vê Cristo. Você é iluminado pela palavra de Deus. Sabe o que acontece? Os seus olhos são abertos. Olha só, o Senhor abriu o túmulo. O Senhor agora abriu os nossos olhos. No dia a dia, Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso ver. Não somente na Bíblia, nesse mundo que nós vivemos, nós vamos ter sobriedade, nós vamos ter discernimento, para discernir as coisas que é de Deus e que não é de Deus, aquilo que é artimanha de Satanás. Às vezes o bolo é muito bonito, mas tem veneno de Satanás naquele bolo. E você, muitas vezes nós caímos no engano de Satanás. Mas quando nós recebemos, os nossos olhos são abertos, nós ganhamos sobriedade, nós ganhamos discernimento. Porque muitas vezes na nossa vida familiar, nós tomamos decisões erradas. Faltou discernimento, faltou sobriedade. E Deus nos dá essa sobriedade, esse discernimento. Ele abre os nossos olhos e fala: Zé, não é este caminho. Irmãos, eu tive essa experiência na minha vida. Eu falei um dia para o Senhor: agora eu vou ganhar dinheiro. Agora eu vou ter as minhas coisas que eu não tive. Com a minha família, eu vou ganhar dinheiro.
e fui ganhar dinheiro. Mas perdi a alegria e o desfrute. Não parei de reunir não, tá, irmãos? Reunia. Mas parei de desfrutar a alegria do Espírito Santo na minha vida. Eu não tinha alegria, prazer de ler a palavra de Deus. Às vezes não tinha alegria nem de ir para a reunião. Mas tinha as minhas responsabilidades. Fiquei 1 ano e meio nessa situação. Até que um dia, eu acordei, era 3 horas da manhã. Não conseguia dormir. Me ajoelhei e comecei a orar ao Senhor. E o Senhor falou claramente para mim: você nunca vai ter o que você quer. Mas se você buscar o meu reino, a minha pessoa, todas as coisas vão ser acrescentadas. E graças a Deus eu me arrependi, me rendi ao Senhor, e Deus mudou a minha situação. Deus foi me dando as coisas. Deus me deu muito mais do que eu mereço, pela sua misericórdia. Louvado seja Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Então perguntou Jesus: o que preocupa do que ides? O que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, e porém chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem de estado em Jerusalém, e ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele chamou a atenção do Senhor. Só você que não está sabendo? O Senhor sabia de tudo, né? E ele perguntou: quais? E explicaram: e aconteceu Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e autoridades, entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperássemos que ele havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já esse o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Ele falou, mas ele não redimiu o povo de Israel. A obra de Deus, obrigado. A obra de Deus é uma obra completa. A salvação não era só para os judeus, era para toda a humanidade. É verdade que também algumas mulheres que conosco estavam e surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos e afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos sepulcros o verificaram com exatidão e disseram às mulheres que não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eles começaram lá em Moisés, nos profetas, discorreram tudo, mas não creram na palavra de Deus, que o Senhor falou que ia ressuscitar. Por isso o Senhor chama eles de nécios. Tardios do coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na glória? Na sua glória? E começando de Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha que seu respeito
constava em todas as Escrituras. Tudo estava escrito nas Escrituras. Precisamos crer e obedecer à palavra de Deus. E quando eles se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. Olha que maravilha! O Senhor, Ele quis testar o coração deles. O Senhor imediatamente o Senhor se pôs a ir à frente. Mas não, está muito tarde, fica conosco. Olha só, irmãos, é uma lição espiritual para nós. Quando você está em dúvida, quando você está incrédulo, chama o Senhor para a sua casa. Abre a sua casa. Permite o Senhor entrar na sua casa. As nossas casas têm de ser abertas para o Senhor, para a igreja, para os irmãos. Por que nós fazemos sempre reunião de casa? Porque nós abrimos as nossas casas para que o Senhor possa entrar. E o Senhor preparou o alimento. E eles comeram. Tá certo? Ele estava à mesa. A mesa sempre significa fartura. Tem alimento. Quando nós abrimos a nossa casa, o Senhor senta à mesa conosco, tem fartura, irmãos. Tem revelação, tem palavra, tem edificação, tem consolo, tem suprimento de Deus para as nossas vidas. E aconteceu, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, ele deu. Então se abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Está vendo? O velho homem não consegue ver o Senhor, andou com o Senhor, mas não reconheceram quem é o Senhor. Mas o novo homem, é a nova criatura, criado à imagem e à semelhança de Deus, é o novo homem ressurreto. Esse consegue ver o Senhor. Os seus olhos são abertos para ver o Senhor. E o que é melhor? Na sua casa, na sua mesa. A gente no começo, em casa, né, porque antes tinha reunião em casa, né, aí depois a gente foi ajudar outras casas, né, a gente sempre brincava, né, era 6 irmãos reunindo, jovens, ainda casados, né, a gente punha a mesa, o prato, e a gente brincava, né, deixava um prato e um garfo vazio. Aí, mas só são 5 pessoas, tem 6 pratos e garfo? Esse é do Senhor. O Senhor está aqui presente. A gente amava a comunhão com os irmãos, amava ter a presença do Senhor. Era algo insignificativo talvez, mas tinha fundamento, que nós queríamos o quê? A presença de Deus na nossa casa, a presença de Deus na nossa comunhão. Por isso eu sempre falo para os irmãos, não existe reunião boa e não existe reunião ruim. Existe a reunião que tem a presença de Deus e tem reunião que não tem a presença de Deus. Nós queremos ter uma reunião com a presença de Deus. Amém? Aí nós vamos ver esse Senhor. Para terminar, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E os 2 contaram que lhe aconteceram ao caminho, e como foram por eles reconhecidos a partir do pão. E aí o Senhor aparece
para os discípulos, tá certo? E eles ficaram surpresos e atemorizados, acreditavam que estava vendo um espírito, mas ele disse: por que estáis perturbados? Por que sobe dúvida nos vossos corações? Veja as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho? Dizendo isso, mostrou-lhes a mão e os pés, e não acreditaram eles ainda por causa da alegria. Estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Estando ele, apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e comeu na presença deles. Por causa do horário, né, se vocês lerem depois, ele vai falar. O Senhor vai abrir as escrituras para eles. Depois, o Senhor vai abrir o entendimento deles. E depois o Senhor vai abrir os céus para eles. E o Senhor vai abrir também a boca para honrar e louvar a Deus. Então, irmãos, que na nossa vida, na vida da igreja, nós possamos ver que o túmulo está vazio, porque o Senhor ressuscitou. Nós vamos pedir: Senhor, fica conosco na nossa casa. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, abre as escrituras para nós. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os céus. Derrama as bênçãos de Deus sobre nós. Abre a nossa boca e os nossos lábios para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda honra e toda glória. Espero que cada um de nós possamos ser ajudados e encorajados, né? Estar com o nosso Senhor até a volta dele. Amém? Que Deus nos abençoe.